Abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, os versículos 12 a 17. As virtudes devem ser cultivadas. Colossenses 3, 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, a qual também fostes chamados a um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Digne-se o Senhor abençoar a porção da sua palavra lida para a nossa meditação e reflexão nesta noite. Ó Deus, agora quando estamos prontos para interpretarmos a tua palavra que vai nos exortar, que vai nos edificar, nós te pedimos a unção do teu Espírito, para que tu unjas o pregador, mas unjas também cada ouvinte, para que todos nós possamos entender o recado que tu tens para cada um de nós nesta noite. Abençoa ricamente este local, este templo, cada irmão que aqui se encontra, cada visitante, os que não puderam vir, que tu os alcanças também com a tua bênção especial. E abençoa o povo de Deus onde ele estiver, para que ele continue sendo bênção, sal, luz, testemunha de Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós choramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, como era a cidade de Colosso? Onde ficava e qual era a sua importância? Segundo os historiadores, ela ficava na antiga Frígia, no vale do rio Lico, na Ásia Menor. Terras férteis, na época, terras desejadas, e daí possuir um vasto rebanho de ovelhas, cuja produção de lã era em alta escala. Era um grande centro de tecelagem, no qual fabricavam as melhores lãs do mundo. Isso é Colosso, ou Colossos, né? Mas no período romano, esta cidade começa a sua decadência. Por quê? Ou por causa de quê? Porque Laodiceia, Hierápolis, cidades vizinhas de Éfeso, onde Paulo permaneceu 3 anos, de onde ele radiava as suas mensagens através de evangelistas, de pessoas que ele formava. Então, esta cidade tornou-se sem importância. Ela começou o seu declínio. E no começo da era cristã, Colossos já não tinha mais importância, já era considerada uma cidade pequena. Pois bem, era uma cidade cosmopolita, isto é, várias pessoas ali permaneciam, várias raças, como judeus, os frígios, também índios e outras raças, trazendo assim uma diversidade da cultura e de religiões também, que mais tarde veio a acontecer um sincretismo religioso que muito estava contaminando a igreja de Colosso. Pois bem, essa situação tornou-se agravante numa visita que Epáfras fez a Paulo lá na cadeia de Roma. Então, não foi Paulo quem fundou essa igreja. Interessante que todas as igrejas que Paulo plantou, ele mandou uma carta.
E esta ele não plantou e mandou uma carta. Aliás, até os teólogos dizem que é a igreja menor, com menos importância, do ponto de vista de número, que Paulo mandou uma carta tão importante quanto a carta aos Colossenses. Pois bem, mas quem fundou essa igreja? Foi Epáfras. Mas quem foi Epáfras? Epáfras foi justamente um discípulo de Paulo, em Éfeso. Quando se converteu, ele era morador da cidade de Colosso, né? E ele então se encarregou de plantar a igreja ali. Veja bem que Paulo, então, sem conhecer a igreja, sem visitar aquela igreja, quando Epáfras esteve em Roma visitando Paulo, disse: olha, a igreja de Colosso ama você. Eles têm uma admiração profunda por você, Paulo. E também contou das heresias que estavam acontecendo lá em Colosso e mandou a carta, mesmo sem conhecer e sem visitar aquela igreja. Pois bem, meus irmãos, mas o texto que nós lemos é um texto que vai nos trazer alguma coisa muito importante dentro desse texto que serve para a nossa igreja hoje também, como um todo, porque são palavras de incentivo, de edificação e também de correção. Porque muitos males que estavam acontecendo naquela igreja, não por culpa dos cristãos, mas era a cultura, era a situação. É como hoje, é o mal que entra na igreja. A igreja muitas vezes não entra no mundo, mas o mundo entra na igreja. Então, é o mesmo problema que havia na época das heresias religiosas, daquelas que não condiziam com a verdade, com aquilo que Paulo tinha pregado, com aquilo que Epáfras tinha ensinado, mas estava desviando os crentes para outros caminhos. Pois bem, então, qual era o objetivo dessa carta? Combater o legalismo judeu associado com a filosofia grega. Esse era o objetivo de Paulo quando escreveu, sabendo por Epáfras o que estava acontecendo naquela igreja. Pois bem, então no texto que nós lemos, Paulo está recomendando o quê? As virtudes que devem ser cultivadas. O que é virtude? Virtude é alguma coisa boa que a gente tem, não é isso? Resumindo tudo. Então tem gente que não tem virtude, não é isso? Tem gente que só tem maledicência. Mas virtude é algo que a gente tem de apreciável, que contribui para ajudar os outros. E Paulo então estava interessado que os crentes tivessem virtudes e que essas virtudes fossem cultivadas, que elas tivessem alcance com as outras pessoas que estavam deprimidas, que estavam, quem sabe, desoladas, mas não havia alguém com virtudes para chegar e fazer alguma coisa por aquelas pessoas. Pois bem, quando Paulo escreveu também aos Romanos, no capítulo 12, capítulo 12, versículos 9 a 21, ele recomenda também muitas virtudes ali. Leia em casa o capítulo 12 e os versículos 9 a 21, Paulo está recomendando um monte de virtudes que o crente deve ter, deve cultivar, para ser útil a outras pessoas. Pois bem, no texto lido eu queria falar para os irmãos de 3 recomendações imperativas que Paulo está falando aqui. 3 recomendações. A primeira é revestivos. O que é revestir? Segundo o dicionário, é vestir de novo. É fazer revestimento. Paulo está chamando a atenção. Revestivos. Então, é um imperativo, é uma ordem que ele está dando à igreja para que ela se revista de alguma coisa. E ele anota aqui 5 virtudes que devem ser cultivadas. A primeira delas é misericórdia. Aliás, o reverendo Anísio leu Lucas 6,36, Jesus dizendo que as pessoas devem ser misericordiosas, não é? Por quê? Porque a misericórdia faz bem. É isso que Deus fez para conosco. Então, o que quer dizer misericórdia aqui no texto, meus irmãos? Ela está relacionada com graça. Graça de Deus. Compaixão com alguém que sofre necessidade ou está em angústia desesperada. Então, tem o sentido de voltar-se para o miserável, para o necessitado, para aquele que precisa de algo, precisa de uma ajuda. Isso é misericórdia. Mas, porventura, não foi isso que Deus fez com você e fez comigo? Deus não teve misericórdia de nós? Deus nos amou de tal maneira que a sua misericórdia nos alcançou? Para que nós prestaríamos para Deus? Para que Deus precisa de nós? Se Ele é perfeito, puro, santo. Deus não precisaria de nós, mas pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele chegou até nós. Ele voltou-se para nós. Então, é o que Deus fez conosco, voltar-se para nós, estar junto de nós. Isso é misericórdia. Isso é a presença de Deus nas nossas vidas. Mas a segunda
virtude que Paulo fala aqui é bondade. O que significa bondade, meus irmãos, na Bíblia? Significa aquilo que Deus é. Aliás, quando aquele rico chegou para Jesus, não é? Chamou de bom mestre, o que Jesus disse? Bom, só um que é Deus, não é isso que ele disse? Então, a bondade é Deus, parte de Deus. Só Deus é bom. Ninguém mais é bom, embora Jesus fosse bom, porque ele era o Deus encarnado. Mas estava encarnado no ser humano ainda, sujeito ao pecado, sujeito ao mal. Por Jesus disse, ó, bom, só Deus mesmo. Perfeito, puro e imutável. Mas bondade, então, significa aquilo que Deus é, aquilo que Ele fez, cria, faz e ordena. E em terceiro lugar, aquilo que Ele prova na vida de suas criaturas. Bondade está relacionada com servir com alegria. Ah, meus irmãos, quem é bom? Né? Quem é que é bom? Qual de nós que é bom? Qual de nós que tem bondade? Nós não temos bondade nenhuma. Algo bom que está em nós ainda é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Se há alguma coisa boa em mim e em você, não é porque você nasceu bom, não é porque você quer ser bom, é porque Deus elegeu você, predestinou você, vocacionou você, chamou você para que fosse uma bênção, para que você tivesse algo de bom para ajudar os outros. Porque foi isso que Deus fez. Deus é bom e nos ajudou. Deus é bom e veio ao nosso encontro. Deus é bom e fez algo por nós. Mas a terceira virtude aí é humildade, que faz parte do caráter de Deus. Deus se humilhou. Lá em Filipenses, né, Paulo falando do esvaziamento de Deus. Esvaziar-se é humilhar-se. Então, Deus se humilhou a ponto de sair da sua perfeição e tornar-se imperfeito, tornar-se criatura, tornar-se finito, passageiro e ter que morrer. Então isto é humildade. Então humildade é reconhecer que não somos capazes de andar por nós mesmos, que dependemos dos outros. Porque o exaltado é aquele que acha que é dono da verdade e sai por aí afora e não dá atenção para ninguém, porque ele é o dono da verdade, ou acha que é o dono da verdade. Mas o humilde é aquele que reconhece que acima de tudo há um soberano. Há o meu irmão, que tem palavra também, que deve ser respeitado, que não pode ser tratado de qualquer maneira. Mas a quarta virtude é mansidão, meu irmão. É um dos frutos do Espírito. Os mansos herdarão a terra, diz Jesus, não é? Porque os valentões morrem logo, não é assim? Lá na minha terra eu conheci um valentão rico, morreu aos 31 anos, esfaqueado por um jovem. Né? Matava todo mundo, mandava matar. Era valentão, né? Daqui a pouco ele morre. Então por que o manso herda a terra? Porque ele vive muito tempo, 70, 80 anos, 100 anos. Não é? Ele tem tempo de adquirir. Então ele herda a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, disse Jesus. Aqueles que têm vida longa, que não incomodam ninguém, não é? E também não são incomodados, porque é gente boa. Manso, gente mansa. E Jesus, então, nos chama a atenção, que Paulo, quando chama a atenção lá de Timóteo, para corrigir os crentes da igreja, que não eram mansos, mas tinham que corrigir com mansidão. Então a disciplina é com mansidão também. A disciplina na igreja não é para mandar o crente embora, não é para excusá-lo, absolutamente. É para que ele entre na linha que Deus quer. É isso que é disciplina, mas tem que ser com amor, tem que ser com mansidão. E por último, longanimidade. É também um dos frutos do Espírito, né? Longanimidade. Está relacionada com a paciência, que é atributo de Deus. Quem é que é paciente, meus irmãos? Ainda mais hoje, né? Com essa correria, quem é que é paciente? Nós queremos tudo para ontem, não é assim? Quem quer as coisas para amanhã, para daqui 1 ano, daqui 10 anos? Todo mundo quer para ontem, porque ninguém tem paciência mais de tolerar esse mundo como é. O mundo está cada vez pior, ninguém se ama mais. O individualismo tomou conta de todo mundo. Então o que está acontecendo? Então a longanimidade é um atributo de Deus somente. Nós não somos longânimos. A longanimidade pertence a Deus, mas Paulo diz, vamos cultivar essa longanimidade também. Ela faz parte da vida cristã. Ela faz parte da vida cristã. Então, meus irmãos, eis aí as virtudes que o apóstolo pede aos crentes de Colossos que sejam revestidos delas. Como eleitos de Deus, deveriam cultivar então, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Com essas virtudes, o crente vai ter condições agora para realizar o quê? É a segunda recomendação: suportai-vos. Suportai-vos. Ah, que coisa horrível. Suportar. Suportar o quê? Uns aos outros. Você suporta o irmão? Você suporta a esposa, o esposo, um filho? Principalmente um filho desobediente, drogado, quem sabe?
maledicente, uma filha que desviou, né, do ritmo da família antiga, você vai suportar? Mas Paulo chamou atenção, que aqueles que precisavam suportar tudo. Então suportar é difícil, não é isso? Mas como suportar as pessoas problemáticas? Aqueles que criam problemas, aqui e acolá. Pessoas sem juízo, pessoas que incomodam, um vizinho chato. Como suportar isso? Ontem eu estava vendo a questão de apartamento, né? Pessoa que põe o som alto, incomoda todo mundo, 1h da manhã. Como suportar isto? Como tratar desse assunto? Com que espírito nós vamos tratar dessas coisas como cristãos? Quando Paulo nos chama a atenção que suportar é um ministério. Aliás, Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão, que morreu perseguido pelo hitlerismo, não é? E ele dizia que suportar o irmão é um serviço. É um ministério. Suportar é um serviço. É um ministério. Então veja bem, de fato, é um serviço que eu não gostaria de fazer, você não gostaria de fazer, não é isso? Nós não gostaríamos de estar suportando os outros, não é isso? Mas o fato é que somos chamados, desafiados pela palavra a fazer aquilo que muitas vezes não gostamos e nem queremos. E nem temos condições, quem sabe. Mas Paulo chamou a atenção lá dos Gálatas, não é? Levar as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar a carga do irmão, sabe, não é coisa fácil. Já veio o fardo, está pesado demais, né? A gente já aliviou o fardo da gente. Agora é carregar o fardo dos outros. Mas isso é a lei cristã, que é amor, que é dedicação a Deus, ao seu reino. Então, meus irmãos, o crente deve suportar o fardo de irmão, porque o nosso fardo também foi pesado para Deus. E o que aconteceu? Deus suportou nosso fardo. Deus suportou a nossa carga de pecado, de mortalidade. Certo? Nós estávamos condenados e Deus nos suportou, vindo até nós, se encarnando. Deus, ao nos suportar, manteve comunhão com todos os homens. A comunhão nasce de um relacionamento, seja para suportar ou não. É desse relacionamento que nasce o suportar. Esse ministério tão importante deve ser com alegria, com satisfação. Suportar o irmão chato, né? Que está incomodando, que não tem juízo. Mas é coisa de cristão. Jesus não mandou amar inimigo, orar por eles. Isso também não é coisa difícil. Que a gente não gosta de fazer, amar inimigo. O que a gente quer fazer com o inimigo? Que ele exploda, não é isso? É assim que ele trata o inimigo, não é? Mas Jesus mandou amar os inimigos, orar por eles, ter compaixão deles. Então, meus irmãos, a frase, caso alguém tenha motivo de queixa, deve ser, se alguém tem mágoa ou rancor contra outra pessoa, então perdoai-vos. Olha que coisa interessante. Você tem rancor de alguém? Tem mágoa de alguém? Está chateado com alguma coisa? Perdoa. Perdoa. Aliás, Jesus também acabou de dizer aqui na leitura que o pastor Anísio fez, né? Perdoai para seres perdoados. Perdoai para seres perdoados. E como é que é a oração do Senhor? Perdoa nossas dívidas, assim, deste modo, como nós perdoamos os nossos devedores. Olha que essa oração muitas vezes torna-se mecânica, sem sentido. A gente ora sem observar as palavras, o conteúdo, o sentido que Jesus está dizendo. Você está orando pedindo a condenação. Porque se você não perdoa, como é que vai dizer para Deus, como nós perdoamos, como eu perdoo? Perdoa-me como eu perdoo, se você não perdoa. Se você não tem condições de suportar, de revestir-se dessas virtudes tão importantes que acabamos de dizer. Então, meus irmãos, perdoar não é fácil. Acima de tudo está o amor, que é o vínculo da perfeição, diz o apóstolo Paulo, versículo 14 aí. Depois de suportar e perdoarem-se mutuamente, devem estar prontos para o terceiro ponto deste sermão, meus irmãos. É o aconselhamento. Aconselhai-vos mutuamente, reciprocamente, versículo 16. Olha, o interessante aqui é que para aconselhar alguém é preciso estar instruído. Sem instrução não pode haver aconselhamento. Olha o que Paulo diz lá, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria,
louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Então, para aconselhar alguém, é preciso ter autoridade. É preciso ter conteúdo. Isto é, estar instruído. Os cristãos primitivos tinham autoridade e conteúdo para aconselharem. Por quê? Porque perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles estavam instruídos na palavra evangélica de Jesus, na boa nova de salvação. Eles estavam conscientes do que tinham que fazer. Eles tinham conteúdo, tinham palavra, tinham poder, tinham graça, tinham misericórdia. Então eles podiam aconselhar quem quer que fosse, com o maior problema que tivesse. Porque estavam instruídos na palavra. Perseveravam na doutrina, comunhão, partir do pão e nas orações. Será que nós estamos mesmo perseverando na doutrina dos apóstolos? Será que estamos perseverando na comunhão, no partir do pão, nessa solidariedade uns com os outros, em entender os problemas dos outros, em compartilhar dos problemas dos outros, em procurar ajudá-los? Mas também estamos perseverando em oração, orando por todos, por toda a igreja, pelas autoridades constituídas, orando por aqueles que mais necessitam, enfermos, por exemplo, pessoas destruídas de tudo. Então, perseverar é estarmos conscientes de que estamos ligados a Deus, sintonizados com Deus, engajados em Deus. Então, meus irmãos, quando Paulo chama atenção para a instrução, é instrução na palavra. Conhecimento de Deus, da mensagem pregada por Cristo e ensinada pelo próprio Paulo. É a instrução nessa palavra que Paulo pregou, não é em qualquer palavra filosófica, não é em qualquer faculdade que ele tem que estar instruído, mas tem que estar instruído na palavra de Deus, que todo mundo possa ser rico dessa palavra. Pedro não era rico das letras, mas era rico do Espírito Santo, dessa palavra. João pela mesma forma. E quem foi João, o apóstolo, quem foi o apóstolo Pedro? Homens de Deus, inspirados, letrados na Bíblia, não na faculdade. E é assim que Deus quer que a gente seja também. Você pode ser letrado também na faculdade, tudo bem. Mas não esqueça de que tem que ser letrado na palavra de Deus, instruído nessa palavra. Porque ela é que vai nos dar condições de caminhar por este mundo horrível como está sendo, esse mundo desumano, desastroso, que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, porque os homens estão cada vez pior, a política de mal para pior, os governos não se entendem, guerras, conflitos em todos os campos. E agora ainda o clima, né, está contribuindo para que o mundo seja pior do que está sendo. Mas o fato é que cristão tem que estar instruído na palavra para poder ter condições de aconselhar quem precisa. Quem hoje quer ser aconselhado? Talvez ninguém quer conselho. Alguém já disse que se o conselho fosse bom, tinha que ser cobrado, não é? Mas será que eu não posso receber um conselho se eu estou desesperado? Se eu estou com algum problema? Eu não posso chegar para o irmão? Irmão, que direcionamento você me dá? Quem sabe você está com a cabeça mais fresca, mais fria. Eu estou assim, desse jeito. Eu preciso de uma palavra. Tá certo? Mas quem sabe a gente não tem coragem de procurar ninguém. Porque não há fraternidade. Não há companheirismo. Não há confiabilidade, muitas vezes, nas famílias. Como eu expor o meu problema para você se eu não tenho confiança em você? Aliás, hoje é a época do individualismo, até na família. Cada um tem o seu quarto, cada um tem o seu computador, tem o seu celular, tem o seu carro. Nunca almoçam juntos e nem um café junto, quem sabe a família toma. Está tudo assim. É o individualismo que está alastrando cada vez mais. Cada um é cada um. Não é isso? Cada um é cada um. Eu quero saber do meu problema. Não quero saber do problema da minha esposa, nem dos meus filhos, nem dos meus netos. Eu quero saber de mim. E aí, meus irmãos, a igreja também se perde nesse emaranhado de coisas horríveis que está acontecendo na sociedade, que também influi tremendamente na vida da família da igreja. Então, meus irmãos, conselho é bom. Moralismo não. Mas é bom receber conselho de vez em quando. Mas é bom também a gente aconselhar alguém que está numa situação pior do que a nossa, quem sabe. O apóstolo está criando um clima para o louvor. Depois do aconselhamento mútuo, agora tem-se comunhão. Vamos cantar,
Vamos louvar a Deus com salmos, hinos, cantos espirituais, criando condições para a gratidão que vem do coração. Que coisa incrível, de bonita e linda. Vamos criar salmos agora, cânticos espirituais, nos edificando. Porque só assim é que nós vamos ter condições de vencer os problemas, as dificuldades e caminharmos como Deus quer, e não como nós queremos ou como nós estamos fazendo. Então, meus irmãos, Paulo está preocupado com a vida cristã. Paulo está preocupado que os crentes não podem ser iguais aos demais. Tem que ser diferentes. Não podem caminhar como caminha a sociedade. E será que hoje Paulo não diria a mesma palavra para nós? Será que o sermão de Paulo para os colossenses não serviria para nós hoje também? A palavra de Deus é inspirada, é eterna, que nos edifica, que nos exorta, que chama a nossa atenção, que nos corrige. É palavra para nós também, meus irmãos. Não podemos fugir dessas 3 recomendações. Precisamos também de revestimento de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Você tem essas virtudes? Você está cultivando isto? Se não está, procure cultivar. Algumas delas, pelo menos. Misericórdia, bondade, não é? Ser misericordioso, pelo menos bondade para distribuir para alguém. Você é bom, ou tem o mínimo de bondade para oferecer. Mas também precisamos de aprendermos a suportar os outros também, não é? Como é difícil suportar os outros, não é isso? Mas é uma virtude, é uma recomendação. Suportai-vos uns aos outros. Paulo aqui não está distinguindo a quem estiver na sua frente, quem estiver diante de você. Você está chamado a suportar. Mas por último, precisamos também de nos aconselharmos mutuamente, reciprocamente. Eu tenho problema, você tem problema, vamos nos aconselhar. Vamos ver qual o direcionamento melhor de Deus para as nossas vidas, para resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades. Aliás, Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, né? A gente geralmente confessa pecado só a Deus, não é isso? Mas Tiago diz para confessar uns aos outros. Mas como eu já disse, às vezes a falta de confiabilidade, né, do irmão, da irmã, nos leva a nos enclausurarmos. E aí, nós é que perdemos. Porque quanto mais eu me enclausurar, me afastar, eu vou cair no que está comum hoje, né? É o estresse, a depressão, e vai por aí fora. Então é por isso que é bom extravasar. Cante, né? Cante salmos, cante hinos. Aí que Paulo diz aqui, então, se estão preparados, se estão revestidos de todos esses argumentos importantes aqui, se podem suportar, então pode aconselhar, então agora vamos cantar, vamos louvar a Deus, porque agora a harmonia, a paz na igreja, a paz entre as famílias, ninguém está brigado mais, já se perdoaram. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que a nossa vida como igreja, como famílias, seja nesse propósito que Paulo está falando aqui. Revestindo-nos de tanta coisa boa, para termos o que dá, mas também sabendo suportar as pessoas que nos afligem, que estão diante de nós, mas também que tenhamos uma palavra de aconselhamento para quem está necessitado, para quem está numa situação difícil. Que Deus assim abençoe a igreja, abençoe a liderança, abençoe cada irmão aqui, e vamos caminhar, né, para um Natal mais feliz agora, não apenas aquela festa comum que a gente faz, né, aquele pernil assado que é tão bom, né, mas louvar a Deus, engrandecer a Deus por esse ato maravilhoso de ter vindo até nós, de ter morrido em nosso lugar. Né? Esse nós temos que fazer no Natal. Depois nós vamos para a festa. Né? Mas primeiro o louvor na igreja, no templo, todo mundo reunido, porque Natal para mim é família de Deus. Natal não é a minha família se eu tenho lá 3 ou 4 que não são crentes. Né? Natal é família de Deus. Isso é que é Natal. Dizer Feliz Natal para quem não é crente é perder tempo. Não tem sentido nenhum. Natal, Feliz Natal. É por irmão que está resgatado pelo sangue de Cristo. Amém? Ó Deus, muito obrigado, porque Tu nos deste mais uma oportunidade de interpretarmos a Tua palavra, para recebermos dela a exortação tão eficaz para as nossas vidas. Abençoa o Teu povo e tem misericórdia